Oi gente, bem-vindos ao meu vídeo, o meu primeiro livro. O livro perdido de Anna Jekyll. O livro publicado na pandemia, onde vendeu 50 exemplares e depois desapareceu. Quem sabe um dia isso aqui não tá valendo uma grana em algum leilão. Eu posso sonhar. Pra quem não me conhece, eu sou Anna Jekyll, eu sou escritora de livros de pirata, bandas de rock e garotos que se apaixonam no mundo dos sonhos. Eis o nosso pequeno. E quando eu falo pequeno, realmente ele é minúsculo. Olha isso. Essa ainda é mais rara que a segunda versão dele, porque essa capa deve ter vendido, tipo, uns 10 exemplares. Depois eu fiz uma segunda capa e... Isso aqui é raridade, tá, gente? Entrelinhas. O que que era pra ser entrelinhas? Era pra ser uma série de livros, na verdade, que tem, assim, cada livro tem 3 contos aleatórios, de romance, enfim, que eu escrevi em conjunto com os meus seguidores da época. Eu tinha 3.000 seguidores na época da pandemia e eu tava meio assim, tipo, não sabia muito o que fazer da minha vida, eu queria ser escritora, mas não sabia por onde começar, e eu publicava no Notepad. E aí eu pensei, isso talvez seja algo inovador, revolucionário e muito interessante. Aí o que que eu fiz? Eu contei um pouquinho pros meus seguidores qual era a minha ideia. A gente criava os personagens juntos, a gente escolhia o nome dos personagens, o que, que ia acontecer com eles na história, e eu publicava um capítulo por dia. Tô falando, ideia revolucionária. E na pandemia ninguém tinha nada pra fazer, não é mesmo? Então talvez tenha funcionado muito por causa disso. Mas eu não tô nem aí, porque foi a minha estreia, realmente a minha estreia oficial, digamos assim, no mundo da escrita. Isso aqui me transformou numa escritora publicada. O que a gente fazia, então? Eu botava enquetes nos stories. Tipo, esse personagem vai ser o quê? As pessoas escolhiam o gênero do personagem, as características físicas do personagem, me davam ideias de nomes, me davam ideias se ele ia ter pet, se ele não ia ter pet, se ele ia ter irmão, se não ia ter, quem ia ser o melhor amigo, quem ia ser a melhor amiga, quem ia ser o interesse romântico, enfim, assim por diante. E, inclusive também onde a história ia se passar, tipo, se era na praia, se era numa escola, se era num lugar de inverno, assim. E a gente tem essas 3 versões aqui nesse livro. Aí, enfim, eu acabava, tipo, desenhando os personagens e publicando depois, assim, a nossa criação, né? Eu vou ver até aqui se eu não tenho algum desenho disso. Eu desenhava meio mal na época, mas calma, deixa eu ver se eu acho. Isso daqui é um poço sem fundo, gente. Pode destruir o mundo que tem nesses cadernos aqui. Meus cadernos de desenho. Eu quero inclusive fazer um tour por eles, porque assim, ó, é engraçado. Se eu acho, meu Deus. Gente do céu. Acho que todo mundo começou a fazer uma coisa muito aleatória na pandemia, né? Tipo, aprender a desenhar, ou sei lá, tocar algum instrumento. Todo mundo tava meio sem ter o que fazer, né? E aí a gente inventava hobbies novos. Deixa eu ver se tá nesse aqui. Tô achando umas coisas de Nadia Kim muito engraçadas. Eu criava uns personagens em conjunto também com o pessoal, antes de criar as histórias, tipo, desenhava personagens de acordo com o que os fãs queriam, assim, desenha um personagem de olho amarelo, cabelos ruivos, com a roupa tal, e aí assim que eu fui criando, na verdade, a ideia, eu pensei assim, por que eu não coloco a escrita no meio, né, dessa invenção toda? Esse aqui foi outro que eu criei na época, o Rian. Dessa coisa também, de desenhar em conjunto com o pessoal. E aí eu tive a ideia, finalmente, de colocar a escrita no meio disso. Eu tinha, na verdade, o perfil de Nadia Kim, ele era um perfil de desenho antigamente. Eu lembro direitinho. Meu primeiro desenho que eu postei era esse aqui, ó. E o nome do perfil acho que era Nalu Jekyll Art, uma coisa assim. Cadê, gente? Cara, tem cada coisa que vocês não podem ver aqui. Tá, ó, comentem se vocês querem um tour pelos meus desenhos, meus cadernos de desenho antigos, porque a evolução é grande. Eu acho que tá nesse pequenininho aqui, pera, deixa eu olhar. Cadê esses desenhos, gente?
Eu tenho eles, eu tenho certeza que eu tenho eles. Achei. Peraí. Eu não sei se eu tenho dos primeiros personagens que eu criei. Porque são 3 contos, né? Eu tenho... Eu tenho do conto 2 aqui. Ó, eu tenho os personagens do conto número 2, que é a Olivia e o Derek. E aí tem, tipo, aqui todas as informações que os fãs me davam pra eu anotar e desenhar personagem. Tipo, Olivia, 17 anos, baixa, cabelos longos, castanhos, olhos castanhos, estilo chique, hobby, esgrima, equitação e violino. Dançava balé, mas desde que caiu no palco encontrou novas paixões. Cicatriz no queixo. Tipo, tudo isso aqui eu criava junto com os fãs. Inclusive, fun fact, essa história daqui originou a cena inicial do meu livro Kiwi. Porque o Derek, o personagem, se vocês lerem entre linhas, começa com ele também, tipo, com o pai repreendendo ele e tal, porque ele fez alguma bobagem e foi parar na polícia, assim. E é o início de Kiwi, né? Aqui aí tem os dois também bonitinhos, os melhores amigos dele. Os personagens do terceiro conto, que se passa na Alaska. Eu não sei se eu vou achar do primeiro. Mas era isso, assim, tipo, a gente criava em conjunto. E eu postava no Notepad, se vocês forem lá, deve ter os primeiros capítulos, assim. Depois eu postei capítulos extras, né, quando eu fiz a versão física. Eu vou contar um pouquinho pra vocês o que é cada conto, né. Olha só. Sol e Milo, Derek e Olivia, Astrid e Koda. Viva as aventuras e romances desses personagens tão queridos que criaram vida a partir de uma ideia. Justamente isso, esses personagens foram criados em conjunto. Tanto é que aqui tá Entre Linhas, livro 1, porque era pra ser uma coleção. Inclusive eu já tinha anunciado a versão 2, mas isso dava muito trabalho, assim. E eu queria focar em outras coisas, tipo Nadia Kim, por exemplo. Aí é muito engraçadinho, assim, porque é um livro minúsculo que eu publiquei por uma plataforma chamada Clube de Autores, que na verdade não é muito boa, e saía muito caro um livro, assim, desse tamanho, imagina. Nem fazia sentido, daí eu tirei de lá. Mas foi legal, assim, pra ter a minha primeira publicação em mãos. E ele é minúsculo, Alice, ele é menor que a minha mão, e a minha mão é pequena, gente, eu tenho 1,60 de altura. Aí a primeira história é narrada pela Sol, que é uma menina que mora na praia e aí ela, tipo, tem um irmão e tal, e ela é adotada e ela quer fazer parte de um concurso, assim, de fotografia, só que ela conhece um menino que faz aula de escalada na mesma academia que o irmão dela, que é o Milo, e ele também vai fazer parte desse concurso de fotografia, e aí os dois, tipo, se veem como rivais, só que ele meio que acaba convidando ela pra ser a modelo das fotos dele. Que as fotos dele são, tipo, fotos tiradas em lugares onde ninguém nunca se atreveu a ir, assim, são as fotos desafiando a gravidade, tipo, onde ninguém nunca se atreveu a ir. Então ele tem essa pegada mais de aventura, assim, nas fotos dele, e a Sol é mais na dela, assim, né? Ela fica meio tipo, tá bom, eu posso ser tua modelo. E é uma história de romance, assim, tem 50 páginas e depois tem um capítulo extra que saiu só nessa versão, narrado pela melhor amiga da Sol, que é a Cris. Aí a gente tem o segundo conto, que tem uma pegada totalmente diferente, que se passa numa escola interna, e conta a história do Derek, que ele vai lá por conta do pai dele, que obriga ele a ir nessa escola pra, tipo, ele aprender a ser, assim, ele aprender os bons modos, digamos, tipo, porque ele era meio delinquente, assim, e tal. E aí era pra escola arrumar ele, sabe? E aí, tipo, ele se vê nessa escola, e tem essa menina, que é a Olivia, e tudo é meio estranho, assim, porque, tipo, ele tem aula de esgrima, aula de, sei lá, equitação, hipismo. É tudo muito chique, assim, e o pessoal é meio estranho, sabe?
Tem uns alunos que falam pelos cantos, assim, de uma tal de sociedade da alta magnólia e não sabe o que isso significa. É uma história meio suspense até, sabe? Tem uma pegada diferente. E o final é um plot twist bem legal. Tipo, teve um pessoal até que não pegou na época, porque eu acho que eles nem estavam esperando, assim, depois de um conto de romance, que foi o primeiro, não estavam esperando uma história totalmente diferente. Inclusive, essa daí me deu a ideia pra escrever um livro novo, que é aquele meu livro que eu falei que eu queria escrever, tipo, com uma pegada meio Agatha Christie, assim, meio como se fôssemos vilões. O livro sáfico que eu queria escrever, tipo, com assassinato no meio e, tipo, bailes de gala e mansões com passagens secretas e sociedades secretas. Então eu acho que eu vou pegar essa ideia pra escrever esse livro sáfico, que ainda tá aqui dentro ainda, tá? Eu não sei exatamente o que ele vai virar, mas vai virar alguma coisa nessa vibe. Aí o conto número 3 conta a história da Astrid e do Koda. Foram os meus seguidores que escolheram os nomes, mas eu acho engraçado. Que se passa no Alasca, eu acho, e conta a história dessa menina que tem essa irmã que quer ver as luzes. Que, tipo, eu tive que pesquisar muito sobre a cultura Inuit na época, porque tinha toda essa coisa das luzes do norte e tal, da aurora boreal, né, que seriam os espíritos. E aí a irmã dela, se eu não me engano, ela foge e se perde. E aí a Astrid tem que ir atrás dela. E o melhor amigo dela gosta dela, assim, aí, tipo, é uma história meio de aventura dos dois perdidos na floresta, na neve, procurando pela irmã, enquanto vão descobrindo o que cada um sente um pelo outro, assim, sabe? Enfim, as histórias são bem diferentes, essa última é bem pegada aventura mesmo. E eu pretendo publicar em e-book, por enquanto, o primeiro conto, que ele é o mais legal, assim, eu acho, porque o 2 e o 3 eu meio que. Eu fiquei naquela pressão de ter que publicar um capítulo por dia, não sei o que e tal, e pra não perder o fluxo, né, dos meus leitores. Mas o primeiro, ele realmente é uma história muito legal. Então eu vou publicar ele em e-book pra vocês poderem ler. E conhecer qual foi a minha primeira história publicada da minha vida. Bizarro, bizarro pensar isso. Cara, isso foi em 2020. Que loucura. Inclusive, eu pretendo voltar a fazer isso, né? Eu falei pra vocês lá no Instagram que eu queria fazer, não sei se em formato de livro, em formato de vídeo, mas criar uma história em conjunto. Eu acho que seria bem legal. Talvez em formato de vídeo, tipo, em capítulos, assim, sabe? Interessante. Eu preciso de ideias, inclusive, se vocês quiserem me ajudar, comentem aqui. Ou me chamem, enfim, pra gente poder, talvez, dar uma continuidade nesse projeto que era tão legal. E gente, o livro é meio feinho, assim, né? Sei lá, eu não tinha muitas opções. Mas eu tenho um orgulhozinho, assim, dele. Eu acho que ele faz parte da minha história. E Vou fazer um próximo vídeo depois mostrando a versão antiga de Nadia Kim, que também eu publiquei por esse clube de autores. E ela é bem feinha, bem diferente da atual. Mas cada um com seus processos. E é isso, gente. Espero que tenham gostado. As minhas redes sociais estão aqui embaixo. O link do Telegram pro nosso grupo de fãs, o link do meu Instagram, do TikTok, o link da lojinha, caso queiram comprar os Nadia Kim de vocês, ou Hora dos Corvos, ou qualquer produto também da lojinha que vocês quiserem. É só chamar a gente. E eu acho que é isso. Beijo.